Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a casa pelo convite que nos fez. Pois bem, dizem que um livro é como se fosse um filho, né? E de certa forma, eu acho que é mesmo. E dizem também o senso comum que o homem tem certas missões, dentre elas ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Mas dizem também, né, ironicamente, que não vale filho adotivo, não vale livro de autoajuda e não vale pé de maconha. Dos três, o filho adotivo e o biológico, evidentemente, tem o mesmo valor. O livro de autoajuda também tem, né, o seu valor, agora o pé de maconha também tem, né, na área medicinal. Bom, mas brincadeiras à parte, o livro ele nasce através de uma questão natural, digamos assim. Quando a gente começa a estudar uma filosofia e do qual a gente se identifica com ela, que foi o meu caso com a filosofia espírita e de muitos de vocês também, a gente naturalmente sente uma necessidade de passar isso para outras pessoas. Então não existe, no meu ponto de vista, algo mais concreto, né, do que a literatura, do que os livros. Mas o livro, especificamente este livro, ele tem uma história. Por que nós escolhemos esse tema, o desencarne? E por que esse título, o desencarne? Porque é um jargão espírita, né? Às vezes, quando a pessoa fala, seu pai já morreu? Não, meu pai desencarnou no ano tal, né? Aí logo a pessoa diz, né, dona Nilce, você é espírita. Porque ele identifica o jargão, a terminologia desencarnar ao espiritismo. Porque de fato nós espíritas comumente usamos esse termo para nos referirmos à morte. Então essa foi a ideia, quer dizer, você lança um título em que intuitivamente ou inconscientemente a pessoa já faz o link entre o tema e o espiritismo. Então é daí que surgiu a ideia. Então o livro chama-se O Desencarne entre o Adormecer e a Eternidade. A palavra desencarne, etimologicamente, né, todos nós sabemos, o prefixo des quer dizer sair, o sufixo carne é a carne, obviamente. Então é o que? É o processo, é o mecanismo aonde o espírito deixa a carne. Por isso, então, esse nome, o desencarne. Pois bem, então vamos lá. Para complementar também o fato que nos motivou a escrever esse livro, dois fatos que foram marcantes, foi um amigo que perdeu um filho de uma forma muito trágica, e a primeira ideia que eu tive foi levar um livro de presente para ele. No primeiro momento eu procurei um livro espírita que falasse sobre a morte. Apesar de riquíssima que é a literatura espírita, encontrei certas dificuldades, porque a maioria dos livros eram bastante doutrinários, bastante técnicos. Até que com calma eu procurei e realmente encontrei um livro que atendesse àquela necessidade, àquele momento. Outro fato foi que, estando dentro de um velório de uma pessoa conhecida, de uma pessoa amiga, e era uma pessoa muito conhecida, o velório estava muito cheio, tinham ali 400 pessoas aproximadamente naquele ambiente. E eu tentei chegar até a família para levar uma palavra, que naturalmente nós espíritas fazemos, mas senti uma certa dificuldade, até porque o ambiente estava extremamente conturbado. Quando eu cheguei perto do caixão, a família estava totalmente desequilibrada. Era uma pessoa ainda nova, uma pessoa muito querida. E andando depois de grupos em grupos, como a gente normalmente faz no velório, eu comecei a ficar, Anderson, extremamente irritado com o que começou a acontecer. Conversava-se de tudo, de moda, de futebol, de coisas do cotidiano, e aquilo de certa forma me trouxe uma irritabilidade. E eu peguei então, pensei, deixo o velório e caminho para casa. E eu vou fazer uma prece no caminho, eu acho que vou ser muito mais útil. No caminho para o carro eu tive uma intuição, que normalmente é diferente daquelas que eu tenho. E essa intuição sugeria que a gente escrevesse um livro sobre esse tema. Passado mais ou menos uma semana, aconteceu que o meu amigo Jomar
que é o presidente da editora Ethos, me ligou e me fazendo o convite para escrever um livro. Então, linkando as duas coisas e o desejo que eu já tinha, então nós nos motivamos a escrever. Nós vamos fazer uma pequena síntese do que se trata o livro, né? E vamos começar pelos objetivos e pela finalidade. Qual é o objetivo desse livro? Explicar a morte na visão espírita com uma linguagem simples e objetiva. Então, quem estuda o espiritismo sabe da riqueza que é a literatura espírita, a filosofia espírita. E ela é extremamente rica e às vezes complexa. E o que demanda empenho, demanda estudos, demanda boa vontade de quem quer conhecer o espiritismo, né? O que está certo, não tem que ser diferente disso. Mas a gente tenta trazer para o cotidiano, né, uma linguagem mais simples, porque no momento em que a pessoa está lidando com a dor da perda de um ente querido, ou está passando por um processo de doença grave ou até terminal, a última coisa que ela quer saber são as questões técnicas e doutrinárias. Ela quer entender o processo e, através desse entendimento, se consolar. Então, a gente tenta falar uma linguagem mais simples, uma objetiva, mas tendo como base, evidentemente, né, o Espiritismo, as obras básicas, codificadas por Allan Kardec, e as obras complementares, dentre elas, as obras de Chico Xavier, de Herculano Pires, de Arthur Conan Doyle, enfim, e outros autores. A finalidade do livro é esclarecer e consolar os que sofrem com a perda dos entes queridos e o nosso preparo para o inevitável momento da transição. Então, um dos maiores ganhos que o Espiritismo traz para a sociedade humana, sem dúvida nenhuma, é o entendimento das coisas, a origem, a destinação do homem, de onde viemos, para onde vamos e qual sentido tem a vida. Então a doutrina espírita traz um arcabouço de ideias e de conhecimentos que nos permite olhar para a vida de uma perspectiva diferente, muito mais abrangente. E quando se trata do fenômeno da morte, do fenômeno do desencarne, compreendendo esse conceito que o Espiritismo nos traz, naturalmente a gente começa a se consolar através da razão, através do entendimento. A filosofia espírita, hora nenhuma, promete a salvação de ninguém. Ela apenas nos faz um convite para que nós, entendendo as leis da natureza, sobre o olhar do Espiritismo, nós nos propomos a sermos criaturas melhores. No capítulo 1 do livro, a gente trata a questão do medo da morte. Por que nós temos medo da morte? Por que nós temos receios com relação à morte, ansiedades com relação à morte? Inegavelmente, a maioria de nós tem. Eu não posso falar que todos, mas eu particularmente ainda tenho os meus anseios, as minhas ansiedades. Eu pergunto aqui, gostaria que vocês fossem sinceros comigo. Se o anjo da guarda de vocês chegasse para vocês hoje, intuitivamente ou qualquer de outra forma, e dissesse: olha, hoje à meia-noite, um horário sinistro, né, Duroc? Hoje à meia-noite, você vai desencarnar. Quero que vocês levem isso a sério. E eu perguntaria, honestamente, quem aqui estaria preparado? Convictamente dissesse: eu estou preparado. Por favor, levante a mão. Ótimo, é normalmente a média que a gente vê, é isso aí, umas 4 ou 5 pessoas. Não duvido que vocês estão corretos, parabenizo por isso, mas eu me enquadro no meio da maioria. Se meu anjo da guarda dissesse isso para mim, eu sairia correndo para algum lugar para tentar escapar dela. Eu sei que não adiantaria, mas por que isso acontece? Existem algumas questões, e nós trabalhamos essas 3 questões, que, vamos lá, o instinto de conservação. Todos nós temos um instinto de conservação, que é muito forte, muito latente em todos nós. O espírito, ou melhor dizendo, o princípio inteligente, estagiando nos reinos inferiores da criação, ele traz todas essas conquistas do passado que se manifestam na atualidade, através de um processo chamado de recapitulação.
né, os automatismos fisiológicos, a crisálida da consciência que desenvolve lá no reino animal, né, o instinto de reprodução, o instinto de conservação, são conquistas do princípio inteligente quando ele transita nos reinos inferiores da criação. Então esse instinto é a nossa parte animal, a nossa parte anímica, que ainda fala mais alto. Então todos nós temos esse instinto de conservação e é ele que nos movimenta a nos preservarmos vivos, mesmo diante de todas as tragédias e das intempéries que acontecem nas nossas vidas. Uma doença grave, uma decepção muito grande, um revés financeiro. Então o homem se preserva, assim como o animal também se preserva. Alguém já viu uma vaca pular do despenhadeiro porque o boi atraiu, por exemplo? Já? Não existe, apesar que no reino animal também tem animais que se suicidam. Agora, o suicídio é um adoecimento do espírito, aí é uma outra questão. Mas de um modo geral, nós temos um instinto de conservação que grita dentro de nós e ele nos preserva vivo e faz com que nós nos lutamos pela nossa existência. Mas, quando o homem ainda é muito primitivo, naturalmente esse instinto é muito forte. E ele se torna muito apegado à matéria. Apegado à matéria, naturalmente, ele ainda é distante da sua espiritualidade. E muitas vezes esse excesso, esse instinto, ainda muito primitivo, nos dificulta aceitar, entender, compreender a morte. Outro ponto também, que é um aspecto muito forte, muito importante, é a cultura. Todos nós aqui, todos nós brasileiros, e todos nós ocidentais, a chamada cultura ocidental, ela é herdeira da cultura greco-romana e da cultura judaico-cristã, inegavelmente. Então o nosso inconsciente individual e o nosso inconsciente coletivo traz todas essas heranças, principalmente as heranças religiosas do judaísmo e do cristianismo. Por que a gente diz cultura judaico-cristã? Porque o judaísmo foi montado, foi estruturado em cima da plataforma do judaísmo. Não tem como você separar, porque afinal de contas, Jesus era judeu, né? Ele nasceu na Judéia. Então a cultura judaico-cristã, tanto que nós temos o Antigo Testamento, que é a síntese do judaísmo, e o Novo Testamento, que é a síntese do ensinamento de Jesus. Então a nossa religião tradicional, do qual todos somos, direta ou indiretamente, herdeiros, traz a morte de uma forma muito difícil de ser aceita. No Antigo Testamento nós vamos ver a morte de uma forma pavorosa, né? As questões dos pecados, as questões das culpas, né? Dos preconceitos, que o judaísmo é muito arraigado em diversos aspectos. Na cultura cristã, que tem, como eu já disse, a base, o judaísmo, também nós vamos ver vários dogmas e vários rituais que nos dificultam aceitar a morte. Quando a gente fala em morte, se a gente pudesse fazer um desenho dela, qual que é o desenho que vocês fariam? O que vem na mente de vocês? Não é aquele esqueleto com aquela capa preta, com uma foice, esperando, preta, né? Isso foi difundido. Então a nossa cultura, né, principalmente a Idade Média, colocava a morte como uma coisa terrível, punitiva, se o homem tivesse sido mau, né? E se ele tivesse sido muito bom, ele vai para o céu contemplativo. Então essa cultura está arraigada dentro da nossa sociedade e dentro do nosso inconsciente coletivo. Os orientais, a maioria deles, lidam com a morte de uma forma muito mais tranquila que os ocidentais. Os budistas, os hinduístas, né, e outras filosofias. Por quê? Eles já têm uma outra visão, menos dolorosa, menos pecaminosa. Então este arcabouços simbólicos, ritualísticos e dogmáticos, né, que fazem parte da nossa cultura, nos dificultam e nos colocam a morte de uma forma pavorosa. Em uns mais, outros menos. E finalmente, a natureza consciencial. Essa é a opinião do Chico Xavier, e eu particularmente concordo com ele. Todos nós temos uma consciência. A crisálida da consciência, ela começa a se desenvolver, como eu já disse, lá nos reinos inferiores da criação. Mas chegando no homem, a consciência se estrutura.
E à medida que ele vai tendo conhecimento, ele vai alimentando o seu campo consciencial e ele vai se dilatando à medida que ele evolui. Donde talvez Jesus tenha dito: aqueles que mais saberão, mais serão cobrados. Então a nossa consciência vai se dilatando à medida que nós vamos conhecendo as coisas. O Allan Kardec, no item 621 do Livro dos Espíritos, nos afirma que as leis divinas estão depositadas na consciência de cada um de nós. Mas nós só vamos ter acesso a essas leis, Cleiton, à medida que a gente vai rompendo os limiares da razão e tendo acesso a essas leis, né? O bem e o mal são simplesmente o processo dialético da evolução humana. O mal é o primitivismo, é a ignorância do espírito, é o ritualismo, é o dogmatismo. O bem é o progresso, é a intelectualidade, a espiritualidade, a evolução, é a adequação da mente do espírito à sua transcendência e, consequentemente, às leis divinas. Então, o nosso campo consciencial, segundo Chico Xavier, é que é o fator mais preponderante com relação à questão da morte. Muitos de nós, Mateus, podemos nos perguntar, intimamente, fazendo uma análise íntima: se eu for chamado hoje à meia-noite, às 12 horas, às 24 horas, à presença da morte, será que eu estou realmente preparado? Será que eu estou realmente ajustado com as leis divinas, com as leis naturais? Será que eu estou aproveitando a minha reencarnação? O que eu estou fazendo de bom para mim e para o meu semelhante e para a sociedade onde eu vivo? Se eu for desencarnar hoje, realmente eu estou preparado para ir e sem deixar culpas e sem deixar remorsos? É uma pergunta que eu vos faço e que eu me faço. E já antecipo para vocês a minha resposta. Eu diria que ainda não. Preciso me preparar melhor para este momento, mesmo sabendo que ele pode chegar a qualquer momento. Pois bem, então no capítulo seguinte, a gente trabalha essa pergunta: a morte existe? O que vocês acham, gente? Existe ou não existe? Não, sim, depende. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista biológico, ela sim existe, obviamente que existe, né? O nosso corpo físico, uma agregação molecular, né? E quando acontece o fenômeno da morte, o corpo entra em colapso, seja por doenças ou por acidente, e começa essa desagregação. E os elementos que estruturam o nosso corpo físico vão voltar à natureza dentro do processo da decomposição. Então, diante do aspecto, do ponto de vista material, sim, a morte existe. Obviamente que existe. Mas se nós respondermos do ponto de vista espiritual, nós espíritas ou espiritualistas, nós vamos dizer que não. E qual é a diferença entre espírita e espiritualista? São questões de palavras, mas tem um sentido, né? Espiritualistas são todos aqueles que acreditam na vida após a morte. Então, o católico é espiritualista, o evangélico é espiritualista, o budista é espiritualista, o ateu é espiritualista, gente? Claro que não, porque ele não acredita na vida depois da morte, né? E o espírita é espiritualista? Claro, nós acreditamos na vida depois da morte, mas nem todo espiritualista é espírita, porque nem todo espiritualista acredita na vida antes do nascimento, ou seja, a pré-existência da alma, ou seja, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. É o que nos diferencia. Então, todos nós que somos espíritas ou espiritualistas, acreditamos que a morte não existe. A morte é um fenômeno puramente físico, puramente biológico. E essa afirmativa é compactuada por nosso grande amigo Vitor Hugo. Vitor Hugo dizia: morrer não é morrer, mas simplesmente mudar-se. Vitor Hugo, um espírito sublime, um romancista, um poeta, né, que foi contemporâneo de Allan Kardec. Vitor Hugo, dentro da sua espiritualidade,
ele dizia isso e afirmava isso convictamente. Victor Hugo, ele tem uma passagem interessante. Ele perdeu uma filha chamada Leopoldine num acidente no rio Sena, e ele ficou muito frustrado com aquilo tudo. E tempos depois, ele estava exilado na ilha de Jersey, e ele então começou a ter contato com as chamadas mesas girantes. Foram muitos anos de contato com o mundo espiritual através das mesas girantes. Inclusive, a filha Leopoldine se manifesta e traz para ele um relato sobre o acidente. Ele se torna então um eminente espírita dentro de um cenário extremamente preconceituoso, que era a França de 1860. Victor Hugo então afirma, taxativamente: morrer não é morrer, mas simplesmente mudar. Mas mudar da onde para onde? Então, se ele diz, e nós acreditamos que ele esteja correto, que morrer não é morrer, mas é simplesmente mudar, ele está indo de um lugar para outro lugar. E isso nós vamos trabalhar, a gente trabalha mais à frente no livro. Mas para entender então o fenômeno da morte, é preciso entendermos o chamado corpo espiritual. Quem é espírita, de carteirinha, digamos assim, está acostumado a estudar o espiritismo. Isso aqui não é novidade nenhuma. Mas, fazendo um parêntese, o livro não é escrito só para espíritas, muito pelo contrário, para espíritas também, mas para todas as pessoas. Então, por isso que a gente tenta construir uma ideia sintetizada sobre o corpo espiritual. Para compreender o que é o desencarne, é fundamental nós compreendamos o que é esse corpo espiritual. O que Allan Kardec chama de perispírito, o que a parapsicologia chama de corpo bioplasmático, o que os egípcios chamavam de Ka, que os gregos também chamavam de Synedon. Ou seja, este conceito, ele é muito antigo. O Espiritismo não inventou isso. Ele inventou simplesmente uma metodologia de entender isso. Então, entender a existência do corpo espiritual é fundamental para que nós entendamos o processo do desencarne. Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, afirma, semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se tendes o corpo animal para a manifestação da vossa carne, tendes o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Allan Kardec, na questão 257 do Livro dos Espíritos, afirma que o perispírito é aquilo que faz o laço entre o espírito e a matéria, e é feito de uma matéria sutil, rarefeita, quintessenciada. Em A Gênese, ele diz ainda: o perispírito é aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Porque quando nós entrarmos nessa outra dimensão, quando nós mudarmos de um lugar para o outro, é preciso que nós tenhamos uma forma. E dentro da estrutura do planeta, é preciso ainda dar uma forma ao espírito. E quem dá forma ao espírito é o chamado corpo espiritual. Então nós trabalhamos nesse capítulo, este conceito, numa linguagem mais simples e direta possível, para que o leitor possa compreender e começar a entender, e construir dentro da sua razão um entendimento sobre o desencarne de uma forma natural, de uma forma tranquila. Emmanuel, que todos nós conhecemos, Emmanuel era o guia, do médium Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel afirma, através da pena magnífica da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele faz essa afirmativa: só existe um gênero temível de morte, a morte da consciência denegrida no mal, torturada de remorso, ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegado a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Então Emmanuel nos afirma que a única morte que nós devemos temer é a morte da consciência denegrida no mal. E isso é muito forte.
né? Não que seja a morte do espírito, porque o espírito ele é imortal, né? Ele não é eterno, porque eterno não tem começo nem fim. Ele é imortal porque ele tem um início, mas não tem um fim. O processo dele é uma evolução contínua. Mas a morte que o Emmanuel está falando é a morte da consciência. Quando o espírito começa já a adquirir uma estrutura consciencial, ele começa repetidamente a praticar o mal, tendo consciência que ele está praticando o mal. Aí a consciência se tortura, as culpas se despertam e o espírito pode entrar num processo de modelação, né, ou ovoidização, que é um processo mais complexo e mais técnico que a gente poderia trabalhar em outra oportunidade. Pois bem, então se nós estamos trabalhando com o desencarne, nós já começamos a estruturar e entender que, segundo a fala do Vitor Hugo, a gente muda de uma dimensão para outra. Então a gente trabalha num capítulo o mundo espiritual. Porque se nós mudamos de um lugar para outro lugar, é importante que nós entendamos, ou pelo menos de uma maneira mesmo que superficial, que lugar é esse, aonde ele fica e como ele é. Os antigos trabalhavam esse conceito, eles chamavam de inferno ou de céu. Depois criaram um conceito de purgatório, né, o que também não está errado. A doutrina espírita, Allan Kardec, chamou esses mundos de erraticidade, ou cidades dos errantes. Outros pensadores, como Emanuel Swedenborg, como René Descartes, como Andrew Jackson Davis, já começam a descortinar este mundo espiritual. Mas coube a Francisco Cândido Xavier, através das obras de André Luiz, trazer esse mundo espiritual para nós de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, pelo menos para nós espíritas. A coleção chamada Coleção na Vida Espiritual é uma coletânea de 13 livros, onde o espírito de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, desvenda para nós todos esses mundos espirituais, sob a sua perspectiva, obviamente. Porque se eu e o Cleiton, por exemplo, fomos lá para Jamaica, né, Cleiton? Quando nós voltarmos, nós vamos ter impressões parecidas, mas não exatamente iguais, porque nós temos concepções um pouco diferentes, né? Enfim, André Luiz traz essas informações a partir do seu ponto de vista, não é isso, Flávia? Que nós acreditamos que seja o mais próximo da realidade, mas de repente eu, Alexandre, poderia trazer um ponto de vista um pouco diferente, influenciado pela minha cultura, pelas minhas crenças, pelos meus dogmas e umas outras coisas. Mas enfim, coube André Luiz descortinar esse mundo espiritual. Então a gente trabalha muitos conceitos do André Luiz, porque de repente a pessoa pergunta assim: aonde que o Alexandre tirou isso? Que doideira que é essa? Né? Bom, eu transfiro a bola para o André Luiz. Eu faço as referências, né, quando eu acho que a coisa é muito complexa. Então, alguns conceitos são trabalhados nesse livro. Por exemplo, onde ficam os mundos espirituais, se realmente eles existem? No mesmo espaço cósmico do planeta Terra. E são regidos pelas mesmas forças que agem sobre o nosso planeta, sejam essas forças de natureza gravitacional, eletromagnética ou qualquer outra interação ainda não descoberta pela ciência. E essas cidades espirituais, ou esses mundos espirituais, eles acompanham os mesmos movimentos geofísicos do planeta, ou seja, rotação e translação. Então eles têm, Fernando, dia e noite, são exatamente como os nossos. Alguns dizem assim: mas o tempo no mundo espiritual é diferente. Depende aonde está o mundo espiritual. Se ele estiver preso ao mesmo campo gravitacional do planeta, é o mesmo tempo do planeta. Se ele estiver em outras dimensões, talvez seja diferente. Não é isso, Cleiton? Um dia em Saturno é diferente de um dia da Terra. Um ano em Saturno é diferente de um ano da Terra. Ou seja, as regiões espirituais mais elevadas, a questão do tempo, ela tem uma outra concepção, é atemporal, digamos assim. Mas quando nós estamos presos ao planeta Terra, ainda nessa fase humana, seja encarnado ou desencarnado, nós temos os mesmos tempos, tanto lá quanto lá, aqui. Então esses mundos espirituais, eles ficam presos ao campo gravitacional e eles estão separados por frequências vibratórias.
São dimensões diferentes. Nós temos as regiões mais evoluídas, as regiões medianas, as regiões transitórias, que são bem próximas das nossas aqui, e as regiões chamadas de regiões subcrostais, que são meio assustadoras, né? Mas fazem parte desse processo, né? E estão dentro das leis da natureza. E como são constituídos essas colônias ou essas cidades espirituais? Ora, não existe nenhuma mágica, não. Tudo está dentro das leis da natureza. A matéria-prima elementar é aquilo que Allan Kardec chama de fluido cósmico universal, ou que André Luiz, no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, chama de plasma divino. É o hausto do Criador, a matéria elementar, do qual se formam todos os mundos, todas as estrelas, todas as galáxias, todos os planetas, todas as constelações. E esses mundos estão em constante rotatividade. Estrelas nascem, estrelas morrem, e vão todas se construindo, e os espíritos evoluindo paralelamente. Então esses mundos são construídos dessa matéria elementar. É a mesma matéria que se constrói este material, que se constrói esse material, que se constrói essa mesa, que se constrói esse centro espírito. É a matéria elementar, mas aqui ela está numa dimensão física, do qual nós podemos contactar, mensurar, quantificar e apalpar. Mas as cidades espirituais são feitas da mesma matéria, mas em frequências diferentes, frequências mais rarefeitas. E eu vou ousar a dar um exemplo que é bem didático e bem simples. A água é matéria, concordam? Ela é feita de átomos, então ela é matéria. Aqui está no estado líquido. Se você levar uma temperatura baixa, abaixo de 0 grau, ela vai congelar e continua sendo matéria. É isso? Uma matéria sólida. Mas quando o calor age sobre ela, ela começa a evaporar. Nesse momento em que está evaporando, nós não vemos, nós não tocamos, mas ela está ali. É matéria ainda, tanto que chegando em certas alturas, ela se condensa novamente e forma a chuva. Então a água tem esse exemplo, nós não vemos, nós não tocamos, mas é matéria. Há apenas uma frequência diferente, os espaços intramoleculares se afastam, se modificam e ela evapora por causa do efeito da temperatura. Então essas cidades espirituais, a grosso modo, são constituídas dessa mesma matéria, e elas são feitas e construídas pelas mentes dos espíritos sublimes que plasmam através das suas forças mentais e das suas experiências essas cidades espirituais, aonde nós vamos possivelmente frequentar depois dessa experiência. Porque não os vemos, porque estão em outra dimensão. São todas iguais? Eu acabei de dizer que não são. Elas têm várias faixas. Mas como que é isso, Alexandre? Por quê? Um exemplo muito simples, basta olhar para a nossa vida aqui na Terra. Aqui no Brasil, nós temos cidades de todos os aspectos. Nós temos cidades mais desenvolvidas, cidades menos desenvolvidas, cidades que têm o IDH muito alto, cidades muito precárias, né, que têm um índice de desenvolvimento humano muito precário. E no mundo espiritual é mais ou menos assim. Tem essas faixas. Agora, os espíritos que lá habitam estão numa frequência correspondente, tanto do ponto de vista do corpo espiritual, quanto do ponto de vista consciencial. E nós explicamos mais detalhadamente no livro sobre isso. Bom, uma perguntinha que a gente trabalha lá, assim como tantas outras, a gente escolheu só duas aqui. Qual é a aparência dos espíritos na outra dimensão? Ora, nós trabalhamos o conceito de corpo espiritual. A aparência que nós temos normalmente, qual que é, gente? Dona Nilce? A mesma. Por quê? Porque o seu corpo físico, que é um reflexo do seu corpo perispiritual, que é mantido pelo seu corpo mental, ele já acostumou com essa aparência. Então a Dona Nilce, chegando no mundo espiritual, ela vai chegar com essa simpatia toda lá, né, Dona Nilce? Com essa elegância toda no mundo espiritual, né? Mas, segundo dizem os espíritos, com o passar do tempo,
nós vamos nos adaptando aos elementos energéticos, e o espírito que desencarnou, né, com a idade mais avançada, pode se rejuvenescer, naturalmente se rejuvenesce, viu, dona Nilce? Vou dar essa notícia para a senhora. Você gasta muito dinheiro com botox, não, porque você vai economizar do outro lado, né? Bom, e o espírito que desencarna na infância? Como é que vocês acham, gente? Normalmente ele desencarna lá na infância, e ele é amparado e tutelado por mães espirituais. Com o passar do tempo, ele vai adquirindo a madureza, assim como aquele que desencarnou na velhice adquire, né, vai se rejuvenescendo. Não é um padrão, mas normalmente é assim que acontece. E a nossa morfologia física, masculina ou feminina, é a mesma que nós temos aqui, com raras exceções. Por que eu digo raras exceções? Aquele espírito ali, que nós conhecemos como o Emmanuel, né? Dizem que a aparência dele é mais ou menos essa. O Emmanuel, ele apresentava-se ao Chico Xavier com essa aparência. Foi a aparência que ele teve como um senador romano na época de Jesus, chamado Públio Lentúrios. Mas segundo dizem, Duroc, ele teve uma encarnação como Padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, há aproximadamente 480 anos atrás. Ora, mas por que então que ele se apresenta com esta aparência? Sabem por quê? Porque ele quer. Né? Simplesmente por isso, porque é um espírito que já adquiriu uma espiritualização, adquiriu um padrão mental tal que ele pode agir sob a aparência do mundo, do seu corpo espiritual. Mas isso não é comum a todos nós, depende da nossa faixa evolutiva, obviamente. Podemos nos comunicar com eles, com os espíritos encarnados? O que vocês acham, gente? Sim ou não? Claro, né? É o que nós somos frequentemente amparados, estamos frequentemente em contatos com o mundo espiritual, né? Faz parte da lei da natureza. Essa interatividade com a lei, ela é permanente, depende do modo como eu estou, não é isso, Conceição? Se eu estou bem espiritualmente, se eu estou alinhado com as propostas divinas, que está registrados na nossa consciência, naturalmente estou em companhia de bons espíritos. Mas se, ao contrário, eu estou muito mais propenso ao mal, que eu sei que é o mal, na calúnia, na inveja, na difamação, no ódio, na ira, na roubalheira do erário público, quais serão as companhias que nós estamos carregando, gente? São as companhias espirituais compatíveis com a nossa ação, com a nossa mente, com a nossa frequência mental. Agora existem, né, os chamados médiuns, a mediunidade ostensiva, que uns são em maior grau, outros são em menor grau. Segundo Allan Kardec, todos nós somos mais ou menos médiuns. Por quê? Porque todos nós estamos permanentemente em contato com esse mundo espiritual. Os que estão mais em contato, ostensivamente mais em contato, são, obviamente, os médiuns ostensivos. Que não é uma dádiva, viu, gente? Não é uma graça, que diga-se de passagem. É muito mais um resgate do que qualquer outra coisa. Pois bem, nós trabalhamos um capítulo que a gente fala sobre a grande escola. O que seria essa grande escola? A Terra. A Terra é a grande escola, onde nós todos, no contato com a matéria, no domínio dela, nas relações com os nossos instintos animais, vamos sobrepondo a nossa inteligência, acendendo a crisálida da razão e da espiritualização, e através das relações humanas, vamos nos relando no dia a dia, e nos aparando, nos burilando como espíritos. Então é importante que a Terra esteja dentro desse contexto, porque somos espíritos, mas precisamos estagiar na matéria para dominar todos os processos dela. E quando começarmos a frequentar o mundo espiritual, através dos processos múltiplos da reencarnação, nós vamos pouco a pouco sutilizando o nosso corpo espiritual, Mateus, até o ponto em que nós não precisamos mais encarnar.
até quando chegarmos a uma natureza espiritual muito elevada. É a natureza de Jesus, dos grandes espíritos. Aí alguém pode perguntar, né? Mas você acabou de dizer que não precisa mais reencarnar? Não necessariamente no processo de evolução, mas através da missão, né? São propostas missionárias, porque Jesus não veio ao planeta para espiar, para provar. Ele veio para edificar, como um grande professor. Através da pedagogia do amor, ele veio nos ensinar o caminho, o roteiro a seguir. Ele veio como um grande professor, um grande mestre, né? Encurtar os nossos caminhos e apontar o caminho. Mas hora nenhuma ele falou que vai carregar as nossas cruzes e tirar as nossas dores. E o Espiritismo escancara isso, e muita gente não gosta de ouvir isso. Nós sempre achamos que um anjo da guarda vão resolver todos os nossos problemas e que Jesus vai amenizar as nossas dores e carregar a nossa cruz. Ele põe a mão, ele acompanha, ele inspira, ele abraça, ele espera, mas ele quer que nós enfrentamos as nossas dificuldades. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser se salvar, quem quiser evoluir, pega a tua cruz e siga-me. Pega as tuas mazelas, as suas limitações, as suas dificuldades, trabalha, purifica, elabora e segue o caminho que ele nos deixou, que é o roteiro do bem. Allan Kardec nos diz o seguinte: o estado corporal e o estado espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, solidários entre si. Olha aí a solidariedade que existe entre os mundos, né? Eis porque o espírito passa alternadamente pelos dois modos da existência. Então, dentro da engenharia, dentro da mecânica que Deus criou, o homem passa, o espírito, né? Passa alternadamente pela experiência da carne para dominar a matéria e pela experiência do espírito para sutilizar e espiritualizar-se. Essa é a frase de Allan Kardec que a gente trabalha lá no livro. Bom, a gente trabalha um capítulo também, é o capítulo de ação e reação, né? É uma lei divina, é a lei que movimenta as nossas vidas. Sem entender a lei de ação e reação, nós vamos cair no achismo, no acaso, que tudo que nos acontece é por acaso, ou porque Deus não gosta da gente, ou porque se eu não acredito em Deus, é porque eu sou um homem de má sorte, enfim. Para o Espiritismo e para Jesus, que diz a cada um conforme as tuas obras, e para Paulo de Tarso, que diz que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, então para nós não existe o acaso. Somos herdeiros de nós mesmos, protagonistas da nossa própria história. Então tudo que nos acontece, a encarnação atual, nós estamos colhendo o que fomos no passado, assim como estamos projetando hoje o que seremos no futuro. Existe amparo das forças espirituais? Sim, o tempo todo. Mas somos nós, os artífices do nosso próprio tempo. Então a lei de causa e efeito, ela quer dizer que, como diz, ela quer dizer aquilo que pensa Chico Xavier. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Não erra endereço do corpo, não erra endereço do país, não erra endereço da política. Nós merecemos, viu, Cleiton? Enfim, na reencarnação ninguém erra de endereço. Mas isso não é fatalismo, que fique bem claro. Não é o olho por olho, dente por dente. Se nós trazemos uma deficiência física, se nós trazemos limitações, sejam elas cognitivas ou espirituais, nós temos todos os instrumentos para modificar a nossa história. O tempo todo. Como diz João, interpretando Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Então nós estamos aqui sim para modificar ou para melhorar a nossa história. E o Emmanuel diz assim: todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Não é preciso desencarnar para encontrar a justiça face a face. Aqui mesmo,
agora nós já encontramos. Então aquela história, né, de que aqui se faz, aqui se paga, não é assim, mas nem sempre. Porque a gente entende que a vida continua, obviamente. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes da nossa vida. Todos os instantes da nossa vida. Tudo o que nos acontece, de bom ou de ruim, está dentro de uma mecânica, de uma engenharia divina, que está atrelado à justiça divina. Bom, aí a gente começa a trabalhar a questão do desencarne, falando dele de uma forma mais técnica. O desencarne, como eu já adiantei, né, é sair da carne. Nem todo mundo que morre se desencarna, né, Mário? Para alguns é um processo automático. Morreu o corpo físico, naturalmente deixa a carne e já passa para as dimensões espirituais e vai se ajustar às dimensões espirituais. Mas nem sempre é tão simples assim. Para a maioria de nós é necessário a interferência dos técnicos da espiritualidade, né, agindo através, às vezes, de passes magnéticos para ajudar na dispersão daquilo que nós chamamos os liames perispirituais, que nada mais são do que tênues fios psicoeletromagnéticos que conectam o perispírito ao corpo físico. Então, quando começa o processo de desencarne, o corpo físico entra em colapso e aí começa o deslocamento do perispírito do corpo físico, que entrará em decomposição, né? Então, segundo a afirmativa de Richard Simonetti, o desencarne começa pelas extremidades. Por isso que o morto, Flávia, começa a esfriar a ponta dos dedos e roxear. E vai se completando até chegar ao coração. Quando se desliga o cordão fluídico, responsável pela energia vital do centro coronário, interrompe-se a circulação e consuma-se definitivamente a morte física. Aí a ressuscitação que os médicos fazem, sim, funciona, desde que haja um processo de merecimento e desde que não se rompa esse cordão fluídico que faz a conexão do coração. Porque se ele romper, segundo o entendimento de Simonetti, e eu concordo com ele, senão não teria colocado isso, aí instituiu-se a morte física. E nem Jesus, com todo respeito, e ele não vai se ofender com isso que eu estou falando, reverte esse processo. Porque senão ele estaria incidindo sobre as leis da natureza. E ele mesmo afirma, eu não vim destruir as leis, mas fazer cumpri-las. Ah, Alexandre, mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro não estava morto, era um cataléptico. Jesus energizou os seus centros de força e Lázaro então restituiu a lucidez e a vida. Mas se tivesse rompido o cordão fluídico, Jesus não conseguiria, mesmo que ele quisesse. Porque senão ele estava infringindo as leis de Deus, do qual ele é um representante e o maior dos representantes. Bom, vamos lá. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu vou só dar uma resumida aqui. A gente trabalha um capítulo que chama-se No Limiar da Morte. A gente trabalha um conceito que chama recapitulação. O que é a recapitulação? Quem esteve nas experiências de quase mortes, as chamadas EQMs, relata que passa um filme na cabeça. Em poucos segundos você revisa toda a sua vida. É um processo natural. É como se fosse uma mudança. A gente fosse mudar de casa, pegasse os nossos bens e levasse para outra casa. Ou numa linguagem mais atual, como se fosse... Achei que você ia levantar uma plaquinha, 10 minutos, 5 minutos, você levanta tempo esgotado, né? Obrigado. Então, seria na linguagem atual um backup, onde nós baixássemos da nossa memória física todas as nossas experiências de vida para a nossa memória perispiritual. Porque senão não teria razão, toda a minha experiência ficaria dentro da minha consciência
física? Lógico que não. Então há um processo chamado de recapitulação, que o espírito baixa automaticamente para o seu centro espiritual. Lembranças do passado, não vai dar para trabalhar, que levam o espírito às regiões inferiores. Quanto tempo ficamos do lado de lá? É muito relativo. Enfim, essas perguntas vocês vão ler o livro e descobrir, né? Porque senão... A gente trabalha também o suicídio, porque é uma temática muito importante, porque o Espiritismo tem muito a contribuir nessa temática, nessa questão. Hoje, principalmente, né, dentro dessa visão muito materialista, que é diferente de capitalismo, essa visão muito individualista, onde os conceitos éticos religiosos estão sendo deliberadamente combatidos por pseudos intelectuais, principalmente pseudos intelectuais de esquerda, onde a família vem sendo atacada insistentemente, vem trazendo uma onda crescente do suicídio. E nós trabalhamos essa temática, porque o Espiritismo tem muito a trazer e agregar. Não trazendo uma visão aterrorizante do fato, mas uma visão real do acontecimento do suicídio, e nós dividimos em 3 aspectos: o aspecto deliberado, o inconsciente, o altruísta. E você não para de olhar para mim, né? Bom, gente, nós vamos encerrar. Deu certo, Carlos? Deu? Eu agradeço a presença de todos. Não há tempo suficiente, evidentemente, porque o livro mas, enfim, eu convido a vocês a conhecer os livros. Não vim cá para vender livros, obviamente, mas quem quiser adquirir está ali para vender por apenas R$20. Eu digo apenas porque é praticamente o custo do livro. E eu convido a vocês a conhecerem, a divulgarem e a encaminharem para aquelas pessoas que, porventura, estejam passando por um sofrimento com relação à morte. E para encerrar, eu convido o Carlos para trazer para a gente um poema, que é desse espírito maravilhoso, né? Que é o Vitor Hugo. Chama-se Desejos, o poeta Vitor Hugo, que mesmo na espiritualidade continua trabalhando em benefício do espiritismo. Desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado, e que se não for, seja breve em esquecer, e que esquecendo não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se assim for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que você tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar, e porque a vida é assim. Desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos nem poucos, mas na medida exata para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas, e que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiadamente seguro. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito irremediavelmente, e que fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, que sendo maduro não insista em rejuvenescer, e que sendo velho não se dedique ao desespero, porque cada idade tem seu prazer e a sua dor, e é preciso deixar que eles escorram entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra, com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes, e que estão à sua volta.
Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco e ouça o João de Barro erguer-se triunfante no seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por nada. Desejo também que você plante uma semente, por minúscula que seja, e acompanhe o seu crescimento para que você saiba de quantas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático. E que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu, só para ficar bem claro quem é dono de quem. Desejo também que nenhum dos seus afetos morra, por ele e por você, mas que se morrer, você possa chorar sem se lamentar, sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, que sendo uma mulher, tenha um bom homem. Que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja o amor para recomeçar. Se isso tudo acontecer, não tenho mais nada para te desejar. Boa noite, Deus abençoe. Obrigado.